Para a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira, um assunto muito momentoso, que é o setor da avícola brasileiro, com ameaça de problemas de gripe aviária chegando perto das nossas fronteiras. E esse é um dos assuntos sobre os quais eu vou conversar agora com José Eduardo dos Santos, ele que é presidente executivo da ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Avicultura, lá no extremo sul do nosso Brasil. José Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. José Eduardo, qual é o grau de preocupação aí do setor avícola do Rio Grande do Sul com relação a essa proximidade da gripe aviária, primeiro na Argentina, agora chegando no Uruguai? É uma ameaça real? Como é que está a situação de prevenção aí no estado gaúcho e o que isso significa potencialmente em termos de prejuízos para a avicultura não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar, mais uma vez aí participando do Agrimercado, né, podendo contribuir e levar informações aí do que vem acontecendo, né, e realmente é uma situação que nos preocupa, tá? Como você bem disse, preocupa, né, mas o Brasil como um todo, e especialmente os estados aí que são os maiores produtores avícolas do país, né, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, já vem aí ao longo dos anos adotando uma série de medidas, né, porque a influenza aviária ela já vem acontecendo no mundo aí há muito tempo, né, mais de 10 anos, né, e se sabe dos estragos, né, que ela faz quando atinge um plantel aí de produção avícola comercial. Transmitida por aves migratórias, e agora nós estamos numa época de aves migratórias que vêm de vários hemisférios aqui para o sul do Brasil, né? E o que ocasionou, então, a detecção de casos aqui em alguns países da América do Sul. Nós estamos em alerta máximo, né? Porque temos que evitar, né, que se entrar nas regiões de aves migratórias aqui do sul do país, né, se tenha uma ação rápida, né, de estancar esse problema ali na sua detecção, na sua região de detecção. O setor vem se preparando com as medidas de biosseguridade que, inclusive, foram, né, colocadas aí através dos órgãos oficiais, como o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, e a pedido do próprio setor também, vendo o que vinha acontecendo lá fora, né, porque a gente sabe o tamanho, né, do prejuízo e também a demanda toda que nós temos do nosso produto que nós produzimos aqui, seja carne, seja ovos e seus derivados, que nós atendemos aí a população brasileira e a população de mais de 160 países. Aconteceu aqui em aves domésticas, em aves silvestres, aliás, né, como um cisne que aconteceu aqui no Uruguai, que foi detectado, né, na Argentina, em outras aves aí, né, da rota migratória, mas ali não foi ainda detectado e esperamos que não, né, para a zona de produção comercial. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem um cuidado, nós temos 2 parques de aves migratórias aqui, né, com monitoramento permanente, né, dos órgãos oficiais, né, das autoridades oficiais sanitárias, seja do Estado, seja do Ministério da Agricultura, né, e também o setor vem fazendo a sua lição de casa, né, de atender essas medidas aí de biossegurança, que é o que nos protege. Essas aves que vêm, por exemplo, nessa época aqui, colheita de arroz, por exemplo, só atrai muito aves lá da Patagônia, pelo que eu me lembro, inclusive atrai os caçadores aí desse tipo de ave, que vêm comer restos de arroz nas lavouras. Isso também constitui uma ameaça ou é outro tipo de ave? Não, também, né, desde que tem ali a participação de alguém que conduza, né, algum animal que conduza esse vírus que vem de uma região de aves migratórias. Então, os vetores existem aqueles vetores principais, né, que são as aves migratórias, e tem os secundários também, né, que são pessoas que transitam nessas regiões, que são, né, animais, né. Por isso que a gente tem, dentro de uma das medidas nossas de biosseguridade, o telamento dos aviários, né, para evitar a entrada de aves silvestres e outras aves, né? Por isso que se tem arcos de desinfecção, né, para desinfectar veículos, né, e pessoas, né, pessoas com uniformes que precisam trabalhar, precisam trocar
periodicamente, né? Mas existe o risco dessas aves serem contaminadas. O que nós temos que evitar é que haja um trânsito na zona de produção avícola industrial. Tá? Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Mas monitoramento permanente e se define, né, ou se divulga quando realmente existe a incidência de influenza aviária, depois da divulgação oficial aí das autoridades sanitárias, porque existe todo um processo de análise, né, de revisão, né, até se detectar que realmente, né, algum animal, alguma ave tenha, né, sido contaminada com o vírus da influenza aviária. Bom, a gente sabe aqui que a avicultura brasileira é extremamente cuidadosa, extremamente moderna, aviários todos telados, né, que não permite a entrada de aves de fora. Agora, aquele cuidado básico, né, se tudo telado o aviário, mas deixa o portão aberto, não resolve nada, né? Não, O produtor tem que ter cuidado. Por isso é importante essa tua observação, porque a gente vem trabalhando muito em comunicação, em orientação, né, porque é de extrema importância que a grande dada, né, em relação, né, à entrada aí de condutores de vírus, né, e que os procedimentos sejam atualizados. Então, assim, o que você falou é dever do setor, é dever da indústria, é dever do produtor, né, proteger o seu plantel e evitar esses meios aí de contaminação. Então, é isso que a gente vem trabalhando muito, junto aos órgãos oficiais, interagindo fortemente com o Ministério, com a Secretaria, seguindo também as orientações da nossa Associação Brasileira de Proteína Animal e também, né, que tem feito um trabalho, né, junto aos órgãos oficiais e junto ao setor, né, e também com o nosso empresário e técnico, que é o momento de todos estarem lado a lado, né, para a eficácia total desses procedimentos. Não estamos livres? Não, né, 100% não, mas estamos, né, digamos assim, com o que aconteceu em outros países que estavam vulneráveis, né, que acessou a zona de produção, né, tudo que foi feito ao longo dos anos, né, é de responsabilidade que o produtor, que a indústria e cooperativas tenham adotado, né? Só assim a gente vai, né, ter boas chances de não afetar o nosso plantel comercial. Bom, José Eduardo, além da ameaça da gripe aviária, o Rio Grande do Sul, particularmente, está sofrendo novamente um outro ano de outra ameaça, que é a falta de ingredientes para a ração. Safra de milho novamente com quebra, acho que as perdas são imensas, pelo que a gente sabe. Soja também está indo no mesmo caminho, ou seja, menos do que o milho, mas também sofrendo bastante com a estiagem. Segundo ano consecutivo, hein? Como é que vocês estão monitorando e lidando com essa situação aí que de falta de matéria-prima para a ração, por exemplo? É um pacote de dificuldades, né, Silmar? E realmente isso atrapalha e gera, né, muitas dificuldades econômicas e até operacionais para o nosso setor, né, uma vez que a gente depende ainda de trazer grãos de fora do estado, né, Mato Grosso, Paraná, né, Paraguai, Argentina também teve seca, né? Mas o setor vem trabalhando algumas alternativas para diminuir essa dependência do grão de outros estados e também de buscar alternativas aí de irrigação, de reservação d'água, que já está mais do que na hora de nós deixarmos esses assuntos na esfera verbal, na esfera de negociações, informações e continuar e colocar eles na prática. Então, vem sendo trabalhado aqui desde o ano passado, o programa Duas Safras, né, inclusive está tendo uma rodada hoje no município de Capão do Leão, aliás, né, e o programa Duas Safras, então, ele vem incentivando também, né, os cereais de inverno, tanto que há pouco o ministro Turra me falou aí da produção recorde de trigo aqui no estado do Rio Grande do Sul, passando a barreira das 5 milhões de toneladas, né, e a gente vem trabalhando também, já pensando aí para ajudar o setor, né, no cereal de inverno, trigo, triticale, cevada, né, tudo isso para ajudar o setor. E também, recentemente, participamos da abertura da colheita do milho, apesar de que vamos ter uma quebra, não se sabe exatamente quanto ainda, né, mas ela vai ser impactante, né, mas tivemos aí na abertura da colheita na região sul do estado, pela primeira vez na região sul do estado, né, numa lavoura que adotou uma tecnologia, né, que já era usada na soja, no arroz, mas agora está passando para o milho, que é a tecnologia do uso do suco camaleão, né? E fomos lá e comprovamos uma lavoura
eficaz, uma lavoura com alta produtividade, aí, uma produtividade média na ordem de 204 a 206 sacos de milho por hectare, né? E são situações que estão sendo trabalhadas por diversos setores, pela Embrapa, né, trazendo sua pesquisa de ponta, ajudando o produtor, ajudando, né, por empresas de produção de semente, por empresas de produção de máquinas. Então, existe todo um movimento aqui para mudar o cenário do Rio Grande do Sul e essa produtividade desse milho nas zonas, né, de terras baixas, que nós chamamos, nessa tecnologia, deverá reverter essa situação aí num futuro próximo no estado do Rio Grande do Sul. Mas, por hora, sim, dificuldades, custo elevado, né? A população ainda descapitalizada, porque ainda não se tem um programa econômico, né, dos novos governos, né, que estabilize a economia e gere, né, um movimento maior, né, na economia, no mercado, né? Então, assim, estamos num momento bem delicado. Explica para um leigo aqui o que é o negócio, é suco camalhão, porque Suco milho camalhão. na parte sul do estado é realmente recente, né? São recente. áreas baixas, né? É o suco camalhão. É uma tecnologia ali que eles fazem uma alteração ali no solo, né, por sulcos, né, que permite tanto uma irrigação quanto uma drenagem, né? E também o fluxo ali dos tratores e das máquinas. E isso faz com que se tenha uma irrigação permanente, uma irrigação praticamente que atenda aquela demanda, né, de plantio, aliado aí a um manejo, aliado a uma questão voltada aí também à qualidade de sementes, né, e que dá essa produtividade, porque ele vai ser um milho que vai ter ali, né, uma alternativa, né, de irrigação permanente e, ao mesmo tempo, né, de drenagem dessa região ali de produção, né, que vai dar a condição desse grão, né, desse milho se desenvolver. Então, é uma tecnologia bem interessante, ela já é utilizada na soja e no arroz. Se você observar aí as plantações de arroz, tem aqueles canais ali, e ela tem algumas intersecções, né? Então, isso está sendo agora adaptado para o milho, que antes era uma plantação mais plana, né? E sofria assim com a irregularidade, né, de irrigação, ou se chovia, tinha água demais e acabava não tendo a drenagem, ou se havia seca, né, não suficiente para atender ali aquele momento todo de produção de milho. Só para finalizar, José Eduardo, o trigo para ração tem crescido também, esse tipo de variedade de trigo mais voltado para a ração animal? Isso é uma situação que a gente vem conversando muito, né? E é importante essa tua colocação, porque temos vários tipos de trigo, né? E tem o trigo aí, o trigo pão, que se chama, né? E se busca aí uma variedade também para atender não só a ração animal, mas também se busca agora para atender também a indústria de biocombustível, né? Então, de etanol, por exemplo, né? Temos aí 2 ou 3 projetos no Rio Grande do Sul de indústria de etanol que vão absorver de uma cultura, de uma variedade de milho, né, que está sendo também discutido aí com as empresas de genética de milho, de trigo, aliás, desculpe, né, para se extrair também o etanol do trigo. Mas a gente vem trabalhando, né, isso é uma questão de mercado, mesmo que tenhamos aí essa produção aí recorde no ano passado, né, a gente ainda, né, tem essa questão do preço, do mercado do trigo, que às vezes ele está acima, né, do preço do milho. Então, isso a gente vem ajustando, vem conversando com produtores, né, com o pessoal das fábricas de rações. Brevemente teremos uma reunião, né, entre o pessoal de produção de trigo, de rações, o pessoal da Embrapa, justamente para a gente tentar buscar um ponto de equilíbrio, porque aí o trigo para a ração animal ele precisa ter uma produção e precisa ter uma disponibilidade, né, regular para fazer parte ali do sistema de fábricas de rações do setor, né, ou que atendem o setor. Então, isso a gente está evoluindo, né, justamente para poder usar. Tem o triticale, né, que é uma forma de trigo também, né, mas isso a gente está evoluindo aí, né, para chegar numa regularidade. Muito bem. Bom, o negócio agora é torcer para a seca acabar, né? Pelo menos salvar. Sim, choveu bastante ontem aqui.
Mas o estrago já está feito, né? Infelizmente. E torcer para que essas aves migratórias aí parem na fronteira. Tem que botar uma placa lá na fronteira para avisar que dali não está passando. É verdade. Não, estamos atentos aí, apostos para evitar aí qualquer tipo de ação, né, que venha a prejudicar o setor. E essa questão da influenza aviária, como eu digo, muito depende do nosso setor. Então, a gente está trabalhando para evitar a entrada aí do vírus no Brasil. Muito bem, eu conversei com o José Eduardo dos Santos, ele é presidente executivo das GAV, Associação Gaúcha de Avicultura. José Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Qualquer hora dessa a gente volta a botar esse assunto em dia, porque é importante ficar acompanhando não só isso, a situação da gripe aviária, mas também a situação do suprimento de ração aí para o estado do Rio Grande do Sul, que sofre a sua segunda quebra consecutiva de safra por questões de clima desfavorável. Muito boa tarde, um bom final de semana, se a gente não conversar mais. Obrigado, hein? Obrigado, seu Mari. Ficamos aí à disposição. Grande abraço.